Olá, meus irmãos. Que Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nosso irmão maior, nos abençoe, nos ilumine, nos ampare hoje e sempre. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal para o estudo de mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Estamos na parte terceira, que trata das leis morais, e o capítulo é o 6, da lei de destruição, e o tema é pena de morte. Eu sou Luísa e fico feliz em tê-los aqui para estudarmos juntos a doutrina espírita. A questão de hoje é a de número 763. Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: será um indício de progresso da civilização a restrição dos casos em que se aplica a pena de morte? Resposta: podes duvidar disso? Não se revolta o teu espírito quando lês a narrativa das carnificinas humanas que outrora se fazia em nome da justiça e não raro em honra da divindade? Das torturas que se infligiam ao condenado e até ao simples acusado para lhe arrancar, pela agudeza do sofrimento, a confissão de um crime que muitas vezes não cometera? Pois bem, se houvesse vivido nessa época, terias achado tudo isso natural e talvez mesmo, se fores juiz, fizesses outro tanto. Assim, o que pareceu justo numa época parece bárbaro em outra. Só as leis divinas são eternas. As humanas mudam com o progresso e continuarão a mudar, até que tenham sido postas de acordo com aquelas. Miramês nos diz que, certamente, que quando um povo está esquecendo as leis bárbaras, esse povo se encontra subindo na escala do progresso. No entanto, quanto mais se criam leis drásticas, parece evidenciar o que se passa pelos seus corações. O povo reflete os governos e os governos refletem o povo que se encontra sob sua direção. A civilização humana, quando não se encontra vinculada às leis espirituais, não reconhece a Deus como o único comando de todas as coisas. Quando não percebe a necessidade de amar não só aos seus familiares, mas a toda a família humana, esse povo por dentro está brutalizado e pode, de momento a momento, surgirem no cenário das suas vidas flagelos incontáveis, atraído pelos seus próprios pensamentos inferiores. A verdadeira educação não vem com aparências exteriores. A sua fonte está dentro da alma. Se dermos uma visão em toda a Terra, acompanhando todos os acontecimentos, os desastres morais da humanidade, os caprichos dos homens, as leis feitas por eles, os presídios, os depósitos infectos em toda a Terra, as guerras sem trégua, em constante carnificina humana, enfim, em todos os sofrimentos provocados, em se somando tudo, notar-se-á, por esse reflexo de maldade e de sofrimento, qual a altura espiritual dos seres da Terra. E o que fazer em favor dos homens? Se colhemos o que plantamos, não devemos esperar boas coisas nos fins destes tempos. Todos têm culpa registrada no cartório divino. Se não provocamos o mal de um modo, usamos de outro, o que no fundo é a mesma coisa. Quantas dúvidas não temos de todas as coisas reais? Essas dúvidas se transformam em imagens e elas são vivas, procurando inspirar os mais descrentes, seja onde for. Os que as criaram participam do karma dentro da coletividade. Assim é com todos os outros pensamentos. Elas sempre se incorporam com os seus iguais, mas levando a marca do seu Criador, e esse selo indica sua verdadeira fonte. Por esse pequeno traço, notaremos outras verdades espirituais
e o porquê sofremos, mesmo procurando nos libertar, alcançando a verdade. É bom, neste momento, que analisemos, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, versículo 16, esta referência, o qual, nas gerações passadas, permitiu que todos andassem nos seus próprios caminhos. Não adianta as aparências exteriores. O que vai pelo nosso íntimo nos dirige para os nossos próprios caminhos. Isso é o comando da justiça, é o comando de Deus. Ninguém engana ninguém. Somente a verdade fica firme em todos os pontos da vida. Quem a busca, sentir-se-á aliviado no centro da consciência. Mesmo que encontremos condenados de todas as sorte, como irmãos, procuremos ajudá-los sem condená-los mais, nem querermos ficar livres deles por processos que são sementes semeadas pela invigilância. Olhemos bem que a colheita deve surgir de acordo com o plantio. Os tempos vão mudando e com eles as leis humanas, ficando cada vez mais suaves e espiritualizadas. Os homens interpretam as leis de Deus de acordo com as suas necessidades no padrão de sua altura espiritual. O espírito é imortal e a vida cresce cada vez mais. Essa é a nossa alegria dentro da alegria de Deus. As leis dos homens buscam mais aproximação com as leis de Deus. Se eles não fizessem essas mudanças pelo amor, os grandes acontecimentos mostrar-lhe-ão o que deve ser feito na linguagem que a natureza sabe usar, que se chama dor. A pena de morte, como outras leis nascidas nas sombras, ao desaparecer, nos mostrará o sol que começa a aparecer, dando sinais de vida nos corações que estagiam na terra. É a misericórdia de Deus sublimando os homens.